Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. Mais uma vez estamos de volta nessa terça-feira para ouvirmos aquele recado que Deus tem para o nosso coração. É muito bom ter você aqui comigo nessa noite. Aliás, sempre é muito bom ter você aqui comigo ao longo desses tempo todo, desses anos todos aqui. E quero pedir você que está nos acompanhando pela primeira vez, que ainda não se inscreveu, que dê essa força aqui para o Pastor Mozart, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe. Você que já está inscrito, me ajude a chegar a 500 inscritos até o final do ano. Estamos chegando lá. Então você pode compartilhar. Aqui embaixo você vai ver aqui, ó, compartilhar. E aí você pode copiar o link dessa mensagem e enviar através das suas redes sociais, através do WhatsApp. Você vai ouvir essa mensagem, quem sabe você vai lembrar de alguma pessoa e vai pensar assim: essa pessoa poderia muito bem ouvir essa palavra que foi uma bênção para mim. E você pega esse link, copia, cola no seu WhatsApp e envia, que a pessoa vai receber, e você diz: ó, eu ouvi essa mensagem, vai ser uma bênção para mim, tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Qual é o intuito desse canal? É justamente fazer com que a palavra de Deus chegue cada vez mais e mais às mais pessoas. E outra coisa muito importante que você pode me ajudar: dê o seu like, aperta ali onde está o joinha, dê o seu like, faça um comentário aqui embaixo também. O chat, ele para, né? Quando termina a transmissão, o chat para. Mas aqui embaixo fica os comentários, você pode comentar, comente à vontade, porque fazendo tudo isso, movimentando o vídeo, o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai oferecer essa mensagem a outras pessoas que não estão inscritas no canal. E aquela pessoa vai ouvir a palavra e, quem sabe, até também, se desejar, se inscrever no canal. Então, dá essa força para a gente aí. Sem você, minha ovelha querida, eu não vou chegar lá com esse número de inscritos. Quanto mais inscritos, mais pessoas ouvem, mais pessoas compartilham, e assim a gente vai alcançando mais e mais pessoas com a palavra de Deus, e assim o propósito desse canal vai acontecendo, né? Vai chegando no seu objetivo. Lembrando, você que é membro da igreja, está vendo esse QR Code aqui? Você que quer devolver o seu dízimo, fazer a sua oferta, é só apontar a câmera, abre o aplicativo do seu banco, tem lá fazer Pix, usar QR Code, aponta a câmera para esse QR Code aqui e você vai devolver o seu dízimo, fazer a oferta direto para a igreja. Eu não tenho acesso a esse dinheiro. Isso aqui não é para mim, tá bom? Isso aqui é para a igreja, para facilitar os membros da Igreja Batista da Prata, né? A igreja que eu estou pastoreando já há quase 21 anos, a devolver os dízimos, fazer as ofertas. E tem esse QR Code também espalhado lá pela igreja para você usar. Ou também pode fazer diretamente pela chave Pix. É o Banco Cora, está aí na sua tela, e a chave Pix é o e-mail da igreja, está escrito aí, ó, Igreja Batista da Prata, gmail.com. Esse aí é a chave Pix da igreja. Não utilizem mais o Banco Itaú. Não estamos mais trabalhando com o Banco Itaú. Agora é o Banco Cora. Preferencialmente, faça toda a sua contribuição na fase digital, porque você sabe bem, é melhor para a conferência, é melhor para os pagamentos, é melhor para tudo lá da igreja e fica bem mais seguro. Tá certo? Então, você que está chegando aí agora, que é novo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, chama as pessoas aí, ó. Manda mensagem para o WhatsApp, você pode fazer isso também. A gente fazia isso na época que a transmissão era pelo Facebook, lembra? Está começando lá a mensagem do pastor Mozart. E hoje a gente vai falar sobre como vença uma fé morta. Você tem uma fé morta? Tomara que não, mas serve de alerta para você não ter uma fé morta. Hoje nós estaremos falando sobre Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Então já deixa a tua Bíblia aberta aí, abre em Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, é o texto que nós vamos falar nessa noite. Mas antes, claro, vamos orar. Feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus junto comigo. Vamos buscá-lo em oração para que essa mensagem fale ao seu coração, como já falou para mim quando eu preparei. Tenho certeza que vai falar de novo agora, quando eu transmiti-la.
e fale ao coração que você que está assistindo agora, e você que está assistindo depois que essa mensagem foi ao ar, vai ficar gravada aí no YouTube, e você pode compartilhar. Mais uma lembrança antes de orar, você que é pregador da palavra, você pode usar essa mensagem, pode pregar, não precisa dar crédito, não precisa dar nada. Está na rede, é para ser usada, então você pode pregar essa mensagem na sua igreja, aonde você quiser, porque ela é para abençoar a vida das pessoas, tá bom? Então, conserta-se, mas você se inscreve no canal pelo menos, tá? Dá essa força aí pra gente. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar nesse momento. Querido Deus, buscamos a tua face e rogamos que agora teu Espírito Santo nos abençoe. Que a transmissão ocorra normal, que nada possa atrapalhar, que teu Espírito me use mais uma vez para transmitir o teu recado do seu coração para o nosso coração, Deus, que essa palavra vá de encontro às nossas necessidades, dos irmãos e irmãs que estão ouvindo agora e daqueles que vão ouvir depois, ó Deus. Abençoa cada lar aqui representado, abençoa, Deus, cada um que está participando dessa oração, cada um tem os seus problemas, suas dificuldades, suas necessidades. Ó Deus, abençoa segundo a tua vontade. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Você sabe muito bem que nós estamos numa série de mensagens sobre a carta de Tiago, que a gente intitulou Os Provérbios do Novo Testamento, mensagens na carta de Tiago. A carta de Tiago é uma carta muito prática, ela tem pouca teologia e muita prática, muita teologia prática, vamos dizer assim, ou doutrinas práticas, ensinos práticos. E hoje nós estaremos lendo Tiago, capítulo 2, agora, em primeiro lugar, dos versos 14 a 17. Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso 17. O tema da mensagem dessa noite é Vença a Fé Morta. Vamos lá, vou ler, você sabe, na nova versão internacional. Tiago, capítulo 2, versos 14 a 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e onde vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Deus abençoe e aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Amém? Graças a Deus. Meus queridos, fé. A fé, você sabe muito bem, a fé é uma doutrina essencial no cristianismo. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ensina muito bem essa verdade. Por exemplo, o pecador é salvo pela fé. Efésios capítulo 2, versos 8 a 9 diz lá, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Também em Romanos, capítulo 1, verso 17, é um dos versos mais famosos da palavra de Deus, o verso que inspirou Martim Lutero a fazer a reforma protestante, onde diz lá que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17 diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Também sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E tudo que é feito sem fé é pecado. Romanos capítulo 14, verso 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé
é pecado. Além desses e de muitos outros versos da palavra de Deus que nos ensina sobre fé, eu quero destacar, não vou ler, mas aconselho a você ler depois Hebreus capítulo 11, lá na carta aos Hebreus, no seu capítulo 11, nós encontramos a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que creram em Deus, viveram e morreram pela fé. Meu querido, fé é a confiança, fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira, não importando as circunstâncias. Fé é, portanto, algo tremendamente essencial para o crente no Senhor Jesus Cristo. Você é cristão? Você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então você precisa ter fé. Mas permita-me fazer uma pergunta que, de certa forma, é um tanto quanto inquietante. Ela ainda não é pergunta aquela minha famosa série de perguntas que já não faço até algumas mensagens, né? Perguntas que eu posso fazer para você porque eu sou o seu pastor. Ela não se encaixa muito nesse perfil, não, mas não deixa de ser uma pergunta inquietante. Acompanhe meu raciocínio aqui agora. Se fé é a confiança total em Deus, se fé é essencial ao crente, por que, ao lermos esses versos de Tiago, podemos entender que Tiago está nos dizendo que existe uma fé fraca, uma fé ineficaz, uma fé que podemos perfeitamente chamar de morta. Existe uma fé morta. Há pessoas que têm fé, mas é uma fé igual a água. Fé água. Por que é fé água, pastor? Você sabe que a água é inodora, insípida e incolor. Há muita gente por aí que acha que tem fé, mas da mesma forma que a água é uma fé ineficaz, é uma fé fraca, é uma fé sem vida, é uma fé inodora, insípida, incolor, uma fé água. Então, qual é o tipo de fé que uma pessoa salva tem que ter? Qual é o tipo de fé que salva uma pessoa? Nem todas as pessoas que dizem crer em Jesus, você sabe muito bem, estão salvas. Pois o próprio Cristo declarou isso em Mateus capítulo 7, 21. Mateus capítulo 7, 21, uma grande advertência de Jesus. Eu leio esse verso muitas vezes, eu reflito nesse verso muitas vezes, pela verdade alarmante que ela nos traz, que ele nos traz, o verso 21 de Mateus capítulo 7, onde diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Existe uma fé morta. Tiago deixa claro nisso e a gente vai ver no decorrer dessa palavra. Você precisa ter fé, uma fé que obra, uma fé ativa, sem essa de fé água, uma fé forte. Por isso eu queria pensar com você nessa noite 7 coisas, 7 características de uma fé morta, de uma fé enfraquecida, de uma fé ineficaz, de uma fé água. Eu vou dizer essas 7 características e você vai avaliando como está a sua fé, como está o seu relacionamento de fé com Deus, com Jesus. E se você se encontrar em uma dessas 7 características, você peça perdão a Deus e procure mudar. Esse é o propósito dessa mensagem. Então vamos lá. 7 características de uma fé morta. Primeira, uma fé morta é aquela sem
prática das boas novas. Uma fé morta é aquela sem prática das boas novas. Olha o que Tiago nos ensina. Tiago nos ensina que a fé, se não for acompanhada de boas ações, se a fé não for acompanhada de ajuda ao próximo, se a fé não for acompanhada de ajuda ao próximo, principalmente aos da família da fé, como diz, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 6, verso 10, fazei o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Se a fé não for acompanhada de boas ações de ajuda ao próximo, essa fé não serve para nada. Essa fé é uma fé morta. E sendo assim, vemos então, infelizmente, que muitos já morreram na sua fé. E o pior é que nem sabem disso. Por isso, deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você abençoou a vida de alguém? Qual foi a última vez que você ajudou alguém, de alguma forma, financeiramente, ou com roupa, com comida, com uma palavra, com algo de concreto? A fé em Cristo, meu amado, minha amada, não é uma fé estéril, sem frutos, sem vidas, sem ações práticas. A fé em Cristo nos desafia a servir assim como Cristo serviu. Portanto, meu querido, acorde, ressuscite a fé em seu coração. Ressuscite a fé em seu coração. Você está disposto a servir? Sirva a Jesus. Junte-se ao grande exército de Jesus, que tem como general o maior servo de todos os tempos, Jesus. Segunda característica, uma fé morta é aquela que não busca uma vida de santidade. O crente que tem uma fé morta está longe de ser um crente piedoso, compassivo, misericordioso. Esse tipo de crente, esse tipo de pessoa vive em um abismo que o separa daquilo que crê, daquilo que ele vive. Ele crê na verdade, mas não é transformado por essa verdade. A verdade chegou à sua mente, mas não chegou ao seu coração. É um erro muito grande pensar que apenas conhecer doutrinas, ensinos, faz de uma pessoa um crente em Jesus. Conhecimento intelectual apenas não é fé salvadora. A fé que não produz vida, a fé que não gera transformação, é uma fé ilegítima, como nós já lemos em Mateus 7, 21. E, infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas que dizem que creem, mas não vivem o que creem. Você conhece gente assim? Você conhece crente assim? Ou será que, perdoe-me a franqueza, mas a pergunta direta, ou será que você é assim? Diz que crê, mas não vive o que crê. Isso é fé morta. Terceira característica, uma fé morta é aquela sem sacrifício. Uma fé morta é aquela sem sacrifício. Vamos olhar o pai da fé. Você sabe muito bem, e a Bíblia chama Abraão de o pai da fé. E Abraão foi desafiado na sua fé a oferecer a Deus o quê? Um sacrifício. E você sabe que o grande sacrifício que Deus pediu a Abraão foi o seu filho Isaque. Lá no livro do Gênesis, capítulo 22, conta essa história. Tiago, aqui no verso 21, capítulo 2 também, ele fala disso. Deus quis provar a fé de Abraão. Deus quis mostrar para ele a sua fé viva. Deus quis mostrar para Abraão se a fé dele era de verdade ou se era apenas uma fé de aparência.
Mas perceba que, ao provar a fé de Abraão, o propósito de Deus não era saber o tamanho da fé de Abraão, pois Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Deus não queria saber até onde iria Abraão, o tamanho da fé de Abraão, porque não precisava, ele sabia. Mas Deus, ao provar a fé de Abraão, Deus sim queria que o próprio Abraão conhecesse o quão viva, o quão grande, o quão eficaz, até onde a sua fé o levaria. Amados, muitos crentes carregam uma fé hereditária, uma fé cultural, uma fé sem atividade, uma fé que não os levam a sacrifício algum. Muitos crentes acham que por serem filhos de crentes, crentes serão. Mas você sabe muito bem que Deus não tem netos. Deus tem filhos, filhos comprados, adquiridos pelo sangue de Jesus na cruz. Crentes que separam a fé do sacrifício não contribuem financeiramente na sua igreja, não frequentam regularmente a sua igreja. Crentes que separam a fé do sacrifício não evangelizam. Crentes que separam a fé do sacrifício não abençoam a vida das pessoas, não fazem absolutamente nada. É uma fé morta em si mesma. Com esta palavra, nesta noite, eu quero desafiar você que está me vendo agora, que está me assistindo agora. Quero desafiá-lo a viver uma fé capaz de oferecer sacrifícios em favor da obra do Senhor, em favor da sua igreja, uma fé que o leve a amar ao Senhor Jesus, não somente de palavras também, claro, de sentimentos também, claro, mas também de ação. Quarta característica de uma fé morta. Uma fé morta é uma fé meramente intelectual. A pessoa chega até a aceitar algumas verdades bíblicas. Mas vejam só, ela aceita algumas verdades bíblicas, mas não é transformada por elas. No versículo 14, Tiago pergunta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Perceba, quando Tiago usa a palavra semelhante, ele está falando de um certo tipo de fé, ou seja, a fé apenas verbal, em contraste, em oposição à fé verdadeira. Ainda no verso 14, Tiago pergunta: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? A fé aqui descrita existe apenas na base da pretensão, apenas na base da vontade. A pessoa diz que tem fé, mas na verdade ela não tem fé, não. As pessoas com uma fé morta substituem obras por palavras. As pessoas com uma fé morta meramente intelectual, elas conhecem as doutrinas, elas conhecem até a Bíblia, mas elas não praticam as doutrinas, elas não praticam aquilo que aprendem na Bíblia. Elas têm discurso, mas não têm vida. Eu lembro bem de uma ilustração que eu li quando era criança, de um dos livros do Monteiro Lobato. O livro era História do Mundo para as Crianças. O Monteiro Lobato conta a história nos jogos gregos da antiguidade de uma senhora que foi assistir esses jogos. Chegando no estádio, o estádio estava totalmente tomado. Metade do estádio era de atenienses. Os gregos atenienses eram filósofos, eram ligados ao conhecimento, eram muito intelectuais. A outra metade eram de gregos espartanos. Os gregos espartanos
ao contrário dos gregos atenienses, eram gregos que eram levados às lutas, às competições, às batalhas. Então, a gente tinha, de um lado, os atenienses, os gregos intelectuais, e do outro lado, os espartanos, os gregos lutadores. E aquela senhora entrou naquele estádio, estava lotado e não tinha um lugar sequer para ela sentar. O que ela pensou? Eu vou lá para o lado dos gregos atenienses, porque eles são educados, eles são sábios, eles são intelectuais, eles vão dar um lugar para eu sentar. E lá se foi aquela senhora caminhando para o lado dos atenienses e parou lá e nenhum levantou. Nenhum levantou. Os espartanos viram aquilo, e você sabe que havia, né, uma rixa entre espartanos e atenienses. Os espartanos viram aquilo, e sabe o que eles fizeram, meus queridos? Todos eles se levantaram de uma vez só, oferecendo os seus lugares para aquela velha senhora poder sentar e assistir, então, os jogos que iam começar. E não para por aí, não. A moral dessa história que Monteiro Lobato conta no seu livro História do Mundo para as Crianças é que, no final, todos os espartanos gritam para os atenienses. Sabe o que eles gritam? Sabem, mas não praticam. Sabem, mas não praticam. Tem gente que está com a fé assim. É uma fé meramente intelectual. Sabe, mas não pratica. A fé está apenas na mente. A fé está apenas na mente, mas a fé não está nas mãos. Quinta característica de uma fé morta. Uma fé morta é aquela sem compromisso. Você lembra da história de Raabe e a meretriz? Ela escondeu os espias que Josué tinha mandado. Ela entra para a história pela sua fé corajosa, porque ela se comprometeu com aqueles espias, servos de Deus, que foram enviados por Josué lá para a cidade de Jericó, para espionar a cidade. Está lá no capítulo 2 de Josué. Raabe colocou a sua vida e a da sua família em risco para proteger os espias. Ora, o que aconteceu com Raabe? Quando o povo de Israel tomou Jericó, Raabe foi a única, ela e sua família, foi a única que se salvou. Meu querido, a fé que não nos leva a um compromisso com Deus não serve para nada. E sabe o que Tiago fala a respeito da fé sem compromisso com Deus? Confere comigo no verso 19. Tiago 2,19. Olha o que Tiago fala sobre a fé que não leva a um compromisso com Deus. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Meu querido, essa fé que não nos leva a um compromisso com Deus não serve para nada. Esse é o tipo de fé que até os demônios têm. Demônios têm fé, demônios creem em Deus, mas não tem compromisso com Deus. É o tipo de fé que declara que Deus existe, mas que não deseja compromisso com Ele. Olha para mim agora e presta bastante atenção no que eu vou te falar. Agora, nesta mensagem, Deus está te perguntando, Jesus está te perguntando, você crê em mim? Você crê em Jesus como Senhor e Salvador? Essa é a fé que salva, é a fé que liberta, é a fé que cura, é a fé que perdoa e que nos leva a um compromisso de vida com Jesus. E assim como nos comprometemos com Cristo, Ele também se compromete conosco. Sexta característica de uma fé morta. Uma fé morta é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Essa fé é ineficiente,
é inoperante, não produz nenhum resultado. Essa fé tem sentimento, mas não tem ação. Me responde uma pergunta aqui. Você compraria um carro que, mesmo que fosse 0 quilômetro, ele não andasse, ele não saísse do lugar? Você ligava o motor, engatava a marcha, acelerava, mas ele não saía do lugar. Claro que você não compraria um carro desse. Uma fé morta é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. É uma fé ineficiente, inoperante, que não produz nenhum resultado. É um carro 0 quilômetro que não anda, que não sai do lugar. E Tiago dá 2 exemplos para ilustrar a fé morta. Acompanha comigo a leitura, Tiago 2, versos 15 e 16. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Imagina, meu amado, um crente que vem para a sua igreja sem condições financeiras, sem comida, passando necessidades. Uma pessoa com uma fé morta vê um crente, um irmão de fé nessa situação e não faz nada para ajudar, não faz nada para resolver o problema do irmão necessitado. E para piorar, tudo que ele faz é falar algumas palavras piedosas, tipo, estou orando por você, que Deus te abençoe, que Deus abra uma porta para você, mas não faz nada pelo aquele irmão necessitado. Comida e roupa, por exemplo, são necessidades básicas de todo ser humano. E como crentes, nós devemos ajudar a todos, principalmente os domésticos da fé, os que professam a nossa fé, como Paulo, já citei, fala lá em Gálatas capítulo 6, verso 10. Você sabe que nós seremos julgados por esse critério, não sabe? Seremos julgados. Mateus 25, 40. Jesus diz lá, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Deixar de ajudar o necessitado é fechar o coração ao amor de Deus. É o que ensina o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 3, versos 17 e 18. Ele diz lá, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Foi João Calvino que disse, só a fé justifica, mas a fé que justifica jamais vem só. Finalmente, a 7ª e última característica de uma fé morta é que uma fé morta é uma fé incompleta. Uma fé morta é uma fé incompleta. Tiago diz que a fé sem as obras está incompleta. O verso 22 diz isso. Visto que são as obras que consumam a fé. As obras são a evidência da fé. Assim como, por exemplo, uma boa nota numa prova é a evidência que você estudou e se preparou para aquela prova, assim como a aprovação para um trabalho, um emprego, mostrou que você foi digno, que você se preparou para aquilo, as obras são a evidência de que você tem uma fé viva. Nós somos salvos pela fé para as obras. Somos salvos pela fé para as obras. Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10. Olha o que diz o apóstolo Paulo sobre isso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Se não tem obras, não tem fé.
Uma fé morta é uma fé incompleta. Concluindo, nós aprendemos hoje, então, que nesse texto de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, o autor da carta ao Tiago, o próprio Tiago, nos ensina 7 características de uma fé morta para a gente vencer a fé morta e ter uma fé viva, uma fé atuante, uma fé que faz, uma fé que acontece. Primeira característica, uma fé morta é aquela sem prática das boas obras. Segundo, uma fé morta é aquela que não busca uma vida santa. Terceira, uma fé morta é aquela fé de vida sem sacrifício. Quarto, uma fé morta é uma fé meramente intelectual. Quinta, uma fé morta é aquela sem compromisso. Sexta, uma fé morta é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. E, finalmente, a sétima e última característica, uma fé morta é uma fé incompleta. Tiago é claro em afirmar que a fé sem as obras está morta. E uma fé morta não salva ninguém. Essa fé intelectual, essa fé inútil, essa fé incompleta e morta não salva ninguém. Conhecimento de Bíblia, conhecimento de doutrina, sem piedade, sem misericórdia, sem compaixão, sem atitude de crente, produz, sabe o que é? Morte. James Boyce diz que não podemos ser cristãos e, ao mesmo tempo, ignorar as necessidades dos outros. Não tem como você ser crente, ter fé, uma fé atuante e não se compadecer do próximo, não atentar para as necessidades do próximo. Nós devemos reconhecer que se há alguém com fome e nós temos os meios para socorrê-lo, não somos cristãos de verdade se não ajudarmos essa pessoa. Não podemos ser indiferentes às necessidades do próximo e ainda professar que somos cristãos. A Jaqueline conta que ela tinha um amigo na faculdade, que ele era, assim, muito brincalhão. Ele, sabe aquela pessoa assim que a gente pode chamar que era bem doida, que fazia muitas brincadeiras, ele não era muito levado a sério, o cara era meio desse jeito. E uma vez lá na faculdade, saindo da faculdade, passou um rapaz de carroça. Sabe o que esse amigo fez da Jaqueline? Pulou na carroça do cara e começou a dar na carroça do cara, dirigindo lá, guiando lá o cavalo. Um pedaço. Aí ele parou, brincando e tal, mas aí que ele reparou que aquele rapaz daquela carroça aí não tinha nem sapato e nem camisa. Imediatamente, sem pensar, ele tirou o seu sapato, calçou naquele rapaz, tirou a sua camisa, colocou no seu rapaz e voltou descalço, sem camisa, e fez o bem àquela pessoa. E ele não é crente. Meu querido, Tiago nos ensina que existe uma fé morta e uma fé viva. A fé de Abraão o levou a ser amigo de Deus. Tiago 2:23. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. A fé de Raabe transformou e salvou a sua vida. Tiago 2:25. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim é a fé viva. Ela nos leva à prática das boas obras. Ela nos leva a oferecer sacrifícios a Deus. Ela nos leva a um compromisso de vida com Ele. Decida hoje, agora, crescer na sua fé em Cristo. Acorde, desperte, ative a sua fé. Creia em Cristo com uma fé viva. Creia em Cristo com uma fé operante. Creia em Cristo com uma fé que produz frutos. Vença a sua fé morta, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido? Encerramos, então, mais uma mensagem. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, que você saia, que você termine acostumado lá na igreja, você sai por aquela porta, né? Que você, ao terminar, ao desligar o seu celular, o seu computador, a sua televisão, você pense, se reflita e peça a Deus de coração para que a sua fé possa
ficar fortalecida. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua presença. Lembrando mais uma vez, se você chegou até aqui, ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. E você que já está inscrito, me dá essa ajuda aí. Sem você eu não vou conseguir chegar a pelo menos 500 inscritos até o final desse ano, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por palavras, mais e mais crentes sejam alcançados por palavras como essas. Tá bom? Então, sempre eu deixo aqui no finalzinho 2 links para que você possa assistir outras mensagens também. Vamos orar? Muito obrigado pela sua presença e assim nós orando estaremos encerrando esse momento. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa amiga esperança, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre cada um que ouviu essa mensagem agora e com todo aquele que vai ouvir depois, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Uma noite feliz, uma noite de paz, bons sonos para você, bons sonhos, um bom sono para você, um dia de quarta-feira abençoado. E até terça-feira que vem, se Deus permitir, com mais uma mensagem nessa série de Provérbios do Novo Testamento, a carta de Tiago. Tá certo então? Uma boa noite, fique com Deus. Tchau.